Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Tudo bem, meu querido? Retornando mais uma vez para compartilhar ao seu coração uma palavra do Eterno Deus. Para isso, nós vamos hoje à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 17 e 18, que diz assim: Recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos aos ensinos que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, engana o coração dos ingênuos. Querido, a carta de Paulo aos Romanos foi escrita provavelmente em 57 d.C. na cidade de Corinto, pouco antes de sua viagem a Jerusalém. E essa mesma carta continua muito atual para a nossa geração. Nela, o apóstolo de Cristo pede para que tomemos cuidado com os falsários da fé, e baseando nisto, eu separei 2 versículos do capítulo 16 para meditarmos juntos de forma muito clara e simples, sem muita complicação. Assim como simples é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pede que tomemos cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao fiel ensino do verdadeiro Evangelho. Aliás, Paulo pede que afastemo-nos deles. Se você buscar na internet, vai encontrar coisas absurdas distorcendo o Evangelho em defesa de causas próprias. E, infelizmente, esses tais mestres têm arrebanhado multidões e causado grandes divisões. Cito como, por exemplo, o absurdo que um cantor gospel que vive se envolvendo em escândalos disse recentemente. Segundo tal cantor gospel, sua visão sobre o hino Alvo Mais Que a Neve é que, se algum cristão aceitar Jesus, ficará branco como a neve. Com isso, o músico lamentou que a música seja cantada por muitos brancos e negros com lágrimas nos olhos pelo fato de ser uma canção lindíssima, de uma memória familiar e cultica. No entanto, segundo ele, trata-se de um discurso nefasto e de dominação, porque o sangue de Jesus me torna branco. As ideias de embranquecimento estão no hino, disse ele. E sabe, querido, o hino Alvo Mais Que a Neve, motivo de polêmica que, segundo tal cantor, é racista, foi escrita por Eden Heider em 1881 com base no texto de Isaías 1, versículo 18. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Querido, não tem complicação em entender do que o hino está falando. Até uma criança saberá que esse versículo 18 de Isaías está falando de alma limpa do pecado e não da mudança da cor da pele. Devemos tomar cuidado com esses que distorcem o texto sagrado para atraírem para si os holofotes da mídia e continuarem perpetuando nesta mesma mídia e faturando seus milhões. Aliás, meu querido, fica aqui um desabafo com os tais cantores gospel que infelizmente têm deixado de lado os hinos que engrandecem a Deus e falam de salvação para cantarem paródias seculares que somente afagam o próprio ego, enaltecendo mais o homem do que o Criador do homem. Ainda em tempo, eu digo, existem poucas exceções e grandes heresias. Como muito bem disse Paulo, afastem-se desses. Eu quero orar com você. Pai soberano, Deus amado, querido, fiel e bondoso. Muitos falsos profetas, muitos falsos adoradores estão em nosso meio nos últimos tempos, Pai. Dê discernimento a cada um dos teus filhos e a das tuas filhas através do Espírito Santo, para que se afastem destes tais líderes, Pai, e não caminhem com eles a passos largos para o inferno, Senhor. Eu oro crendo no Senhor. Eu oro crendo no verdadeiro Evangelho, nas Sagradas Escrituras e no nome poderoso do Teu Filho Jesus. Amém. Querido, fique atento, fique atenta, pois no nosso meio existem muitos falsos profetas. Aqueles que dizem uma coisa e vivem outra totalmente diferente, que distorcem as Sagradas Escrituras
o evangelho simples de Cristo Jesus em favor de si próprio para tirar proveito. Fico alerta, que Deus te abençoe, te proteja, te dê discernimento. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.